louvar a Ti. Recebam os louvores. Gratidão por este céu, gratidão por essa maravilha de eu poder enxergar, Senhor, e de eu poder contemplar a cada um dos funcionários. Abençoa, Senhor Deus, o administrador dessa empresa. Continua abençoando o lar dele, a casa, tudo que ele colocar, a planta dos seus pés e a palma das suas mãos será abençoado. Que a sua descendência, a sua geração será abençoada. Pai, abençoa os mantenedores, os colaboradores. Abençoa a Priscila, a Helena, o Vicente, o Bernardo e a dona Revina. Dê saúde a ela, muitos anos de vida. E nos dê prosperidade, nos dê saúde. Que a tua paz, que a tua graça esteja sempre conosco. Não só hoje, mas todos os dias. Pai, os seus ministros estão aqui. E eu quero abençoar ele, a vida do Magela, a vida, Senhor Deus, do Hélio. Abençoa, Senhor Deus, a esposa dele. Sente com cada um de nós. Guarda a nossa família, nos brinda e nos dê a vitória. Assim eu te peço em nome de Jesus. Quero deixar o que está escrito na sua folha aí. Salmos 9 e 10, que diz assim: o Senhor também é o alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confio, e os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparastes os que o buscam. Busca o Senhor, porque Ele nunca vai te desamparar. Eu agradeço aí com a oportunidade, Magela com a oportunidade, amém? E as palmas louvam ao Senhor. O nosso Deus está entre nós, Ele habita na coração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. O nosso Deus está entre nós, o nosso Deus está entre nós, Ele habita na coração. O nosso Deus vai hoje operar. Santo Deus, Santo, oh, Santo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus, Ele é santo. Amém, querido? Já acordou aí? Já deu para acordar? Fala pro teu irmão aí, acorda aí, irmão. Sextou, ou seja, vamos adorar, aleluia. Eu não sei como é que foi a tua semana aí, mas eu tenho um título, ao longo da história, sabe o quê? Que não tem nada melhor do que a gente confiar e descansar nos braços do Pai. Diga assim: eu descanso, eu acredito, eu confio naquilo que Deus é, naquilo que Deus é. Pode declarar assim, ó: cobre-me com tuas mãos, com tuas mãos, com poder, Senhor, com poder. Vem me esconder, Deus, vem me esconder.
se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, declara isso. Minha alma está segura em ti, Deus. Segura em ti. Sabes bem, Senhor. Sabes bem que em Cristo firme estou. Que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Se o trovão no mar, eu te declarei, certeza vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei em ti, Deus, descansarei, pois sei. Você pode declarar mais uma vez esse refrão. Se o trovão e o mar, sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu também. Descansarei, pois sei que é Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus amado, porque o Senhor nos deu o sono reparador. Obrigado, Pai, porque se estamos de pé até aqui, se chegamos hoje, sexta-feira, é porque a Tua misericórdia se renovou em cada manhã, Deus, dessa semana que tem se passado. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue em nós, que o Senhor continue, Deus amado, falando, que o Senhor continue se revelando, e que a Tua palavra, ó Deus, nós não só podemos ser ouvintes, mas, ó Deus, praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem para nossos corações, para nossa vida essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Deixa eu chamar um pregador dessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Por favor. Glória a Deus, aleluia. Essa oportunidade que eu primeiro os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16. Aleluia, Jesus. A partir do seu versículo de número, eu quero ler o 7 e a partir do número 9 depois, amém? Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso 7, que diz assim: E quando chegaram a Mísico, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Versículo de número 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Amém, Jesus? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, talvez é uma mensagem que às vezes nós já ouvimos algumas vezes, mas é interessante que às vezes a palavra ela se repete, né? Porque se Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, então a gente está sempre anunciando a palavra do Senhor. Glória a Deus.
E a Bíblia diz que a palavra ela se renova a cada dia. Porque talvez hoje a palavra fala no meu coração, amanhã fala no coração de outra pessoa. Talvez hoje você se encontra aqui, amanhã às vezes encontra uma outra pessoa, e a necessidade às vezes seja a mesma. Então Deus está sempre se revelando a cada um de nós. É interessante porque, lendo esse texto, analisando o texto, né, nós vamos ver que às vezes nós temos planos e projetos. Às vezes nós fazemos alguns projetos, alguns planos, mas assim, geralmente o que prevalece não é o meu, não é o seu, mas é o plano de Deus. Nós vamos ver que Paulo ele estava programando aqui a sua missão, e o interesse dele, a intenção dele era ir para uma cidade chamada Bitínia. Mas à noite ele vai ter uma visão onde o Espírito Santo não permite que ele vá para Bitínia, mas para que vá para a Macedônia. Ou seja, a partir do momento que nós ouvimos o Espírito Santo de Deus e deixamos ele nos guiar, irmão, é necessário a gente também obedecer, porque ouvir e não obedecer também não resolve a situação. Mas Paulo ele se encontrava sob a dependência do Espírito Santo. Aquilo que Deus falava, ele ouvia e obedecia. E aí então ele vai dizer, a palavra vai dizer, o texto vai dizer que ele então, ele se prepara e vai para Macedônia, através de uma visão, irmão. E muitas vezes a gente ouve a palavra, ela toca no coração, e às vezes a gente não dá crédito à palavra do Senhor. E aqui Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, Paulo então ele obedece a voz que ele ouviu daquela visão, e ele então obedece, e ele vai rumo à Macedônia, ajudar aqueles que o Espírito Santo de Deus estava conduzindo. Glória a Deus, aleluia. Né? E aí nós vamos ver, amados, que na sua trajetória, né, para Macedônia, ele vai passar por alguns lugares. E aqui eu quero, aleluia, Jesus, né? E no versículo 12 ele diz: e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nesta cidade. No dia seguinte, no sábado, saímos para a porta, para a beira do rio, onde julgávamos haver algum lugar para oração, e assentando-nos ali, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. A gente sabe que alguns tempos atrás não havia máquina de lavar roupa, nem tanquinho, né, irmão? As roupas eram lavadas nos córregos, nos rios, em cima da pedra. E eu creio que ali aquelas mulheres saíam fora da cidade para poder, né, lavar ali os tecidos. E eles saíram então para poder procurar um lugar para orar. E encontraram ali, na beira daquele córrego, um espaço, eu creio, adequado, onde começaram não só a orar, mas também a pregar a palavra do Senhor. E o que me chama a atenção ali nessa parada deles na beira do córrego ali, que o texto vai dizer que havia ali uma mulher chamada Lídia, né, vendedora de púrpura, que já servia ao Senhor. Ou seja, eu quero acreditar que aquela mulher já era convertida, ela já andava nos caminhos e na presença de Deus, e ela servia ao Senhor, glória a Deus, aleluia, né? E uma mulher chamada Lídia, no seu versículo 14, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus no seu vir. E o Senhor abriu, aleluia, Jesus, a gente já diz que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo ensinava. Você percebe que ela era uma mulher que já servia a Deus, mas ela estava atenta à palavra de Deus. E aí o texto vai dizer, irmão, que ao ouvir a palavra de Deus ali naquele dia, houve ali algo diferente na vida daquela mulher. Ela servia a Deus, andava na casa, na presença dos caminhos do Senhor, mas ali naquele dia, naquela manhã,
o texto vai dizer que a palavra de Deus, ela não só ouviu, mas a palavra de Deus entrou no seu coração e trouxe uma transformação na sua vida. E aí a gente para imaginando, irmão, e às vezes a gente medita o seguinte: quantos cultos eu já assisti, eu já participei, quantas pregações eu já ouvi, quantas vezes eu já adentrei pelas portas da casa do Senhor, quantas vezes eu já ouvi ministrar a palavra de Deus, e às vezes nunca houve uma mudança, uma transformação na minha vida, como deveria ser, como deveria acontecer. Você percebe que o texto vai dizer que ela era uma mulher que já servia a Deus, que já andava nos caminhos do Senhor, mas naquele dia, naquela manhã, ouvindo aquela palavra, algo sobrenatural aconteceu na vida daquela mulher. E aí o versículo seguinte vai esclarecer de que a partir daquele momento, aquela mulher, ela foi batizada, ela e a sua casa. Aí fica uma pergunta: quanto tempo eu preciso para aceitar Jesus e nascer de novo? Quantos cultos eu tenho que assistir? Quanta pregação eu tenho que assistir? O que é que eu preciso fazer para que algo aconteça? Porque quando eu vejo uma situação dessa, onde a mulher, ela assiste, ela ouve aquela pregação, o texto vai dizer que Paulo pregava e ela atentamente estava ali, eu creio, trabalhando, mas ligado no que os homens de Deus estavam pregando. E aquela palavra daquela manhã, ela foi de encontro à necessidade daquela mulher e trouxe-lhe um renovo. Muitas vezes, amados, nós ouvimos a palavra, escutamos o Evangelho, mas às vezes nós não analisamos, não absolvemos verdadeiramente qual é a mensagem da palavra do Senhor para nossas vidas. Porque naquele dia ela ouve a palavra de uma forma diferente, e aquela palavra ela adentrou no seu coração. E a Bíblia diz que aonde o Espírito Santo de Deus entra, algo acontece. Tem que haver transformação, tem que haver mudança, tem que haver renovo, tem que acontecer algo diferente. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra ela transforma. E muitas vezes nós não damos crédito, nós não deixamos a palavra verdadeiramente fazer o efeito que tal é necessário nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E assim, amados, nós vamos ver que trazendo para os dias de hoje, as coisas não andam muito diferentes. O quanto se tem pregado o Evangelho, o quanto tem anunciado as boas novas de salvação, o quanto tem anunciado a volta de Jesus, e parece que o efeito é o contrário. As igrejas, ao invés de crescer, muitas vezes estão diminuindo. O povo, ao invés de se achegar a Deus, estão se afastando da presença de Deus. O povo parece que está achando que vai viver uma vida eternamente somente aqui. Queridos e amados irmãos, o nosso prazo de validade vence. A Eclesiastes 12:14 vai dizer que no final nós vamos prestar conta de tudo que nós fizermos. Só que nós vamos prestar conta, mas aquilo que estiver errado, nós não vamos ter oportunidade de voltar para consertar. Talvez hoje você faça uma peça aqui na indústria e talvez há uma possibilidade de você trazer uma restauração para ela. Mas para a nossa salvação, não, irmão. Haverá um dia que a porta da graça vai se fechar. E aí não tem como se arrepender. E aqui nós vamos ver o que me chama a atenção, é exatamente esse fato, mano. Em que ela ouviu a palavra de Deus. Ela então entendeu que ela precisava de nascer de novo, de aceitar o Senhor, nascer de novo.
Imediatamente, eu creio que ela, ao entender, ela disse, como o eunuco, ela disse, eis a água, né? E eu creio que impede de ser batizado. Então Paulo ali batiza aquela mulher. Não só ela, mas vai dizer que toda a sua casa, irmãos. Às vezes a nossa decisão, a nossa escolha, a nossa atitude, ela pode refletir sobre aqueles que nos rodeiam, aqueles que também fazem parte da nossa família, aqueles que fazem parte dos nossos, né? Nós vamos ver que, né, a palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes nós estamos precisando de ser sal e luz, de tomar atitude, dar o primeiro passo para que possa refletir o poder e a graça de Deus sobre aqueles que se encontram ao nosso redor. E então, ela, a partir daquele momento ali, ela convida eles para ficar na sua casa. E eles se sentiram constrangidos, mas ficaram na casa dele. Porém, a obra não parou. O texto vai dizer que todos os dias eles saíam para continuar fazendo a obra do Senhor. E aí, mais uma vez, eles encontram uma situação onde uma certa jovem, eu creio que os irmãos conhecem o texto, uma certa jovem vem atrás elogiando. Irmão, nem sempre todo elogio é edificante. Muitas vezes nós precisamos ficar atentos sobre alguns elogios, porque às vezes elogiar é bom, elogio é bom, mas tem que ver de onde vem. E o texto vai dizer que aquela jovem começou a elogiar tanto que aquilo passou até a incomodar. E aí Paulo, mais uma vez, pelo entendimento e discernimento do Espírito Santo de Deus na tua vida, ele reconhece que aquilo ali não era da parte do Senhor. E aí ele então vai repreender aquele espírito maligno na vida daquela jovem. E ao sair daquela jovem, ali então também o espírito sai daquela jovem. E ali fecha uma porta de prosperidade para aqueles que o exploravam. E às vezes, o bem que eu e você praticamos, às vezes incomoda alguém. Porque tem muitos que não estão preocupados com a sua felicidade, com a sua vida espiritual. Muitos às vezes não estão muito focados naquilo que edifica, que te ajuda. Irmão, como assim, irmão? Então, interessante para eles, para aqueles fariseus, é que aquela jovem continuasse sendo usada pelo adversário para causar adivinhações e render lucro. Eu creio que aqui não tem ninguém dessa forma, mas quantos irmãos que trabalham num trabalho duro e pesado e às vezes gasta o seu rendimento naquilo que não é pão. Eu creio que nos dias de hoje, se a gente pregasse para um alcoólatra, para um drogado, para uma prostituta ou para alguém que rende algum lucro extra, e essa pessoa se convertesse, aceitasse Jesus, e aquele que ficava com os lucros, se fosse naqueles tempos, com certeza arrumaria um jeito de nos processar. Queridos e amados irmãos, você já viu algum dono de boteco ficando pobre? Você já viu algum dono de lanchonete ficando pobre? Porque quantos trabalham e sustentam? O dono do botequinho hoje ele tem um botequinho, amanhã ele está com a mansão. Porque tem muitos que trabalham e depositam tudo ali nas mãos dele. O dono do botequinho está sempre construindo, está sempre trocando de carro. Mas ele não está preocupado com a sua vida espiritual, ele não está preocupado com a sua situação familiar, ele não está preocupado com a sua saúde, ele não está preocupado com aquilo que está te destruindo. Porque aquilo que está te destruindo está edificando a vida dele. Eu falo com propriedade, irmão, porque eu vendi muita bebida. E aqui dá um lucro lascado. Aquilo
deixa uma renda bem edificante. Mas certa feita, um dia, eu parei e analisei por causa de uma situação que aconteceu, aonde um pai tirou meia garrafa de Coca-Cola da boca de uma criança de aproximadamente uns 4 anos de idade e disse assim: deixa isso aqui, meu filho, que é para mim tomar outra cachaça. Não levou 2 minutos, chegou um colega e o amigo dele disse assim: opa, eu vou aproveitar a sua Coca-Cola e vou tomar uma. E a criança ficou chupando o dedinho e o amigo dele tomou a Coca-Cola do garoto. Aquilo me cortou o coração e eu disse: não, meu filho, você não vai tomar meia Coca-Cola, toma uma garrafa inteira. E aquilo me tocou. E a partir daquele dia, irmão, eu não era convertido, eu não tinha o conhecimento da palavra, mas aquilo ficou me tocando. E eu me imaginando como pode tirar da boca do filho e dar para um que nem, às vezes, nem tão conhecido, tão amigo, irmão. Porque o amigo que é amigo te leva para a igreja, não te leva para o boteco. O amigo que é amigo, ele te convida bem para o céu, não para o inferno. O amigo que é amigo quer o melhor para você, quer a união, a paz da sua família, não quer destruição. O amigo quer saúde para você, não quer doença, cirrose é paz, né? Inchaço nas pernas, insuficiência renal. O amigo que é amigo, ele quer o melhor para você. E amigo que é amigo, irmão, só existe um, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é Jesus. E ali eu comecei a meditar naquela situação, eu analisando, eu disse: eu vou parar de vender estranho, porque se não é bom para os outros, não é bom para mim. Com resultado, mas quantas famílias destruídas, irmão, quantas vidas destruídas pelo cigarro, pela bebida, pelas drogas, por aquilo que só traz destruição. Mas se pregarmos o evangelho e aquela alma se converter, irmão, o traficante vai ficar no prejuízo, o dono do estabelecimento vai ficar no prejuízo. Certa feita, semana, esses dias agora, uma pessoa chega perto de mim e diz assim: rapaz, fulano é tão meu amigo que o meu cartão de aposentadoria fica nas mãos dele. Eu bebo, eu fumo, e no dia de receber, ele vai lá e recebe, tira o dele, o que sobra ele me dá. Fica com o resto, irmão. O diabo leva tudo que tem, só sobra o resto. Deus te dá o melhor para você. Deus traz aquilo que é bom, que edifica, que acrescenta, aquilo que, né, que é o melhor. Mas o adversário, ele tenta tirar tudo, e quando sobra é o resto. E aí a pessoa diz assim: não, rapaz, esse ano foi ruim, não consegui comprar nenhuma bicicleta usada. De repente ele bebeu e fumou, talvez até um carro novo. A gente às vezes não percebe o quanto Deus nos ama. Jesus morreu naquela cruz do Calvário ali, irmão, para nos dar vida e vida com abundância. E às vezes a gente não entende a mensagem, não entende a palavra, não entende os planos e os projetos de Deus, não dá ouvido ao Espírito Santo. Nós queremos muitas vezes fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Amados, vamos abrir o nosso entendimento, o nosso coração, vamos dar crédito à palavra de Deus. Aquilo que nós ouvimos: irmão, não gostei da palavra. Abre a Bíblia e confere. Se a palavra for do homem, você rejeita, mas se for de Deus, você absolve. Deixa ela entrar no seu coração, deixa ela transformar a tua vida, deixa ela transformar os teus caminhos, deixa ela transformar a tua casa, teu lar, deixa ela transformar, irmão, aquilo que precisa ser transformado. Porque se vem de Deus é o melhor, irmão. Se vem do homem, cuidado, mas se vem de Deus é o melhor. E aí nós vamos ver, irmão, porque ele libertou aquela jovem de uma escravidão do diabo e foram parar num presídio. Irmão, mas estava fazendo a obra de Deus, estava fazendo o que é bom. Muitas vezes o que é bom incomoda aquilo que é ruim. Nós vamos ver, queridos, que as consequências por fazer às vezes a coisa certa,
às vezes também tem consequência. E adiantando o texto, nós vamos ver que lá no final, né, aqueles jovens presos ali naquela prisão ali, mais uma vez Deus trabalha. Irmão, onde Deus quer trabalhar? Deus quer trabalhar na tua vida e quer usar a tua vida onde eu e você estivermos, irmão. Não importa se é no trânsito dirigindo, lá na pousada onde você dorme, se é no posto de gasolina onde você vai passar a noite, se é no seu setor de trabalho, se é na tua casa, aonde você estiver, Deus quer te usar, Deus quer até fazer de você um instrumento, um canal de bênção, para que a obra dele seja edificada, para que os moradores da cidade celestial sejam acrescentados. E aí nós vamos ver aqui que após o terremoto, né, dentro da prisão, nós vamos ver que o carcereiro se desespera e diz: se o povo fugiu, estou morto. Aí Paulo diz: calma, não se preocupe, que todos nós estamos aqui. E aí vai dizer o texto que o carcereiro pediu luz e saltou dentro da prisão. Ou seja, creio eu que eles estavam dentro de um buraco, irmão. Dentro de um buraco, preso, amarrado e dentro de um buraco. Isso, né? Humanamente falando, beco sem saída, não havia mais solução, não havia mais escape, era impossível. Mas quando Deus entra, quando Deus age, irmão, operando Deus, ninguém impedirá. Deus operando, não tem dificuldade, porque Deus faz o impossível, o possível o homem faz. E aí aquele homem salta dentro daquele buraco ali, creio eu, pelo que o texto relata, e faz uma pergunta para aqueles jovens: o que tenho que fazer para herdar a vida eterna, né? Aí nós vamos ver que a resposta dos jovens, que podia estar ali enfurecido por estar preso, vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aqui mais uma vez nesse texto, irmão, eu vejo algo sobrenatural, porque aquele que prendia, aquele que maltratava, né, se rendeu ao Senhor, se rendeu à palavra de Deus. E aí vai dizer que o carcereiro tira eles para fora, lava eles, limpa eles, e naquela mesma noite, foram batizados ele e a sua casa. Eu paro imaginando num texto desse, eu fico imaginando como pode a pessoa ouve a palavra uma única vez, irmão, tem um encontro com Deus uma única vez e alcança, né, um sobrenatural de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus consegue fazer uma transformação tão profunda na vida de um ser humano, na família, na casa de um ser humano. E nós que temos abundância de pregação de palavra, endurecemos tanto o nosso coração, e passa aí 1 ano, 2, 10, e você pergunta: e aí, irmão, como está a tua vida? Ele diz: eu estou visitando. Será que Jesus está doente, precisando de visita, irmão? Até quando nós vamos ficar visitando a casa de Deus? Até quando nós vamos resistir à palavra? Até quando nós vamos suportar, né, ficar ouvindo e endurecendo o coração e não deixando a palavra entrar e fazer a mudança? E aí nós vamos ver que Paulo deu ouvido ao Espírito Santo. E aí no final do texto nós já vamos ver os acontecimentos. A Bíblia não fala quanto tempo ele levou para sair lá da onde ele estava e chegar até naquela situação. Mas eu creio que não levou tanto tempo quanto nós muitas vezes temos levado para poder ouvir, entender, aceitar e receber esse Deus maravilhoso na nossa vida. Então, queridos, nós precisamos verdadeiramente dar crédito à palavra de Deus, porque muitas vezes nós damos crédito a tantas coisas, né? E muitas vezes nós damos crédito e divulgamos
aquilo que não edifica. Muitas vezes nós trabalhamos mais para o adversário do que para Deus. Porque se acontece um troço ruim ali, daqui a alguns minutos, Cariacica toda sai. Mas se um deficiente sair da igreja e abandonar sua cadeira de roda ou sua muleta, talvez a mensagem, né, a notícia não sai da porta para fora. Às vezes as coisas do mundo nós anunciamos, e às vezes as coisas de Deus nós ocultamos, não divulgamos. Que possamos verdadeiramente, amados, mais uma vez. Aí você diz, irmão, mas a mesma mensagem, a mesma palavra, que é o mesmo Deus. E nós estamos nos preparando para uma mesma direção, com a mesma cidade santa, celestial, só existe uma. Aleluia, Jesus. Que nós possamos verdadeiramente, irmãos, ouvir, entender e aceitar a palavra do Senhor. E nos rendermos ao Senhor. Porque se ouvir e não obedecer, nada adianta. Mas se ouvirdes hoje a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu quero encerrar aqui. Eu não estou olhando a hora aqui. Os irmãos, por favor, me ajudem aí, para não deixar passar da hora, porque os irmãos têm que trabalhar também. Eu quero encerrar aqui, irmão, com o versículo que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, verso 11, que diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar, aleluia, Jesus, para eles. O céu dá seu brilho todos os dias, a terra produz todos o tempo para nos alimentar. E aí o texto diz que havia um trono e tinha um sentado, da onde o céu e a terra tentaram fugir e se esconder. E eu pergunto para mim e para você nesta manhã, do grande e terrível dia do Senhor, aonde você vai se enfiar se você não estiver na presença do Senhor? Aonde nós vamos nos esconder do Senhor? Lembre-se, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Muitos ressuscitarão para a vergonha eterna, e muitos para a glória eterna. Pensa bem direitinho, irmãos. Eu e você, nenhum de nós estamos escape desse dia, desse momento. E é nesse dia, irmãos, é uma única oportunidade: ou é céu ou é condenação. As portas da salvação estão abertas para mim e para você, porque Jesus disse: eu vim para que todos se salvem, para que nenhum se perca. As oportunidades existem. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que enquanto a vida há esperança, eu não vou poder julgar o irmão pela minha condenação. João 3,18 vai dizer: aquele que não creu já está condenado porque não creu. Não é porque não ouviu, não, é porque ouviu, mas não creu. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? E retorno para quem é de direito. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, todos, vamos estar em pé, vamos encerrar, vamos agradecer a Deus. A mensagem do Evangelho é central, não tem outra. Aceite a Jesus e escreva o seu nome no livro da vida, porque ainda há tempo de você assim fazer. Pastor Nivaldo? Queria que o senhor João, é que nós vamos orar para o senhor, amém? Por gentileza. Aqui é um amigo que está fazendo aniversário. Tem mais alguém que está fazendo aniversário essa semana? Tem mais alguém aqui? O senhor João é um amigo nosso aí. Todas as vezes que você não vê ele aqui, olha só, hein? Todas as vezes que você não vê esse homem aqui, que ele vai viajar, ele manda uma mensagenzinha para mim, manda para o senhor, avisando:
Hoje eu não vou poder estar, pastor, porque eu vou viajar, vou estar com a minha família. Nós somos gratos pela sua presença. Eu aprendi a amar o Senhor. Amém? Sou um amigo. Deus te abençoe. O pastor vai orar para o senhor. E depois nós vamos cantar um parabéns. Amém? Pastor? Estenda para cá as suas mãos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez colocar diante do teu altar a vida do Odilon, nosso irmão, que está aniversariando, que o Senhor possa cobri-lo com as tuas bênçãos, acrescentar paz e luz no seu caminho, que o Senhor possa mantê-lo saudável e determinado a ir para o céu, que tu possas repetir todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor e guardar o teu filho debaixo das tuas asas. Nós profetizamos bênçãos do Senhor, profetizamos paz, alegria, portas abertas e prosperidade na vida do teu filho. Nós oramos agradecido por uma data tão importante e nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos felizes por receber o nosso irmão entre nós. Nós te louvamos, Deus, e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Parabéns pra você nessa data. Parabéns pra você. Muitas vezes, muitos anos de vida. Viva de novo! Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus, nós queremos te louvar por esta manhã maravilhosa de comunhão, de adoração ao teu nome, de louvor e de reflexão. Obrigado pela vida do teu filho José Olinto, que ministrou a palavra aqui ao nosso coração, que nos fez entender que a melhor resposta que nós podemos dar é entregar a nossa vida e os nossos caminhos em tuas mãos, porque certamente nada pode ser melhor do que o Senhor na nossa vida. Pedimos que essa sexta-feira seja de bênção e de paz sobre todos que aqui estão e sobre a casa e a família de todos que aqui estão. Nós oramos assim agradecidos por tudo, no nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneçam no coração de todos que aqui estão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Está encerrado. Deus abençoe vocês.